Uhum. Pode. Boa noite, pessoal. Eu sou o Jonathan. Estamos dando aqui continuidade ao nosso estágio de extensão para debatendo sobre os conflitos sociais. Como conversamos no encontro, né? Tivemos algumas temáticas e hoje continuaremos discutindo acerca desses pontos vídeos também. Estaremos aqui, tanto aqui quanto no grupo lá, depois do WhatsApp, a gente vai estar conversando a respeito disso. Hoje a gente vai receber a Ana Carolina, tá? A Ana Carolina é formada em Biologia. Ela, no momento, está cursando o seu mestrado, né, em Vigilância Sanitária, na Fiocruz, com foco em Biologia. E é desde 2006, então vai ser um prazer muito grande ouvi-la. E mandem suas dúvidas, se tiverem algumas dúvidas. Que esse tempo aqui seja um tempo realmente para a gente poder aprofundar os nossos conhecimentos. Você pode estar usando o chat para enviar perguntas, seus comentários à vontade, tá? E qualquer coisa nós estamos aqui, meu WhatsApp também está funcionando para isso, perguntas, e o André estará nos ajudando aí com a mediação do evento, tá bom? Então, Carol, seja bem-vinda, pode ligar a sua câmera, aparecer aí, e vamos dar início. Você vai compartilhar a tela, Carol? Pronto. Uhum. Preparamos um slide. Você pode aumentar só um pouco o som, Carol? Melhorar um pouco. Talvez quando eu falar vai ficar nítido. Tá bom assim. Então essa vai ser a temática, Daniela, respondendo a sua pergunta ali no chat. Estarei encaminhando também esse link aos demais. Você consegue abrir o slide para mim? Porque eu não estou conseguindo compartilhar aqui com vocês. Tá, só um momentinho. É porque eu acredito que seja pelo André Leone seu... André, você consegue possibilitar que alguém transmita a tela? Aqui, Deixa eu verificar aqui, só um instantinho, porque esse e-mail é institucional, deixa eu só dar uma olhadinha. Uhum. Sem problemas. Aqui está previsto para ser compartilhado. Ok, eu vou compartilhar aqui então. Achei a opção aqui. Ana, e aí, conforme você for falando, você me fala e eu passo o slide, volto alguma coisa, pode ser? Você pode estar só... Eu já falei um pouquinho sobre você, mas... Como eu já apresentei um pouco você, mas fica à vontade para falar um pouco mais sobre você, sua área de estudo, tem sido seus objetivos, e aí, enquanto isso, eu vou abrindo aqui, ok? Tá bom, obrigada. E aí, quando tiver ok, você fala que eu transmito. Mas pode aumentar um pouquinho o som, se possível, tá? Tá. Vou tentar falar mais perto do microfone, porque aqui já está no máximo, né? Então, boa noite, como o Jonathan falou, meu nome é Ana Carolina, eu sou formada em Biologia, né, e atualmente estou cursando o mestrado com foco em Vigilância Sanitária e Microbiologia. E a gente estudou junto, né, a vida toda, e a gente segue hoje, pelo visto, trabalhando juntos também, né? E essas oportunidades aí que surgiram, a gente está podendo inserir nossas áreas em comum. Bom, então, hoje o Jonathan me convidou para falar um pouquinho sobre saneamento básico, né? E aí, a gente conversando, achei interessante trazer essa temática, né, das consequências, né, do saneamento em relação à saúde e o impacto disso na vida das pessoas. Posso abrir o coisa aqui, Carol? Pode sim, fica à vontade. Ok. Carol, o áudio realmente está muito baixo o áudio, se possível. Tá, eu vou só desligar aqui a câmera para não travar enquanto você passa o Ok. slide. Mas... Uhum. Qual é o slide que você quer que faça, viu? São só 3, na verdade, é só para ilustrar, né, o que a gente vai falar, para a gente poder dar início à nossa Sim, conversa.
É porque você me enviou dois arquivos. Aí qual é o arquivo primeiro? Ah, é qualquer um desses dois. Eu só enviei em Ah, formatos ok. diferentes para te facilitar. Ok. Uhum. Melhorou o som? Melhorou muito. Tá ótimo. Perfeito. Obrigado pelo retorno, Arinete. Bom. Apareceu para vocês aí o compartilhamento da tela? Não, ainda não. Tá compartilhando já, viu? Uhum. Deixa eu até abrir o outro aqui também. Pronto? Então, né, como eu tinha falado antes, a proposta do Jonathan trouxe, né, foi sobre falar do impacto do acesso ao saneamento básico e saúde. E você pode passar para o próximo, Zé, por favor? Uma surpresa. Então, antes de a gente começar a falar sobre saneamento básico, acho interessante trazer o que é o conceito do saneamento básico, né? Quando a gente fala sobre isso, geralmente vem à nossa cabeça, assim, tratamento de esgoto, e acho que a primeira coisa que a gente pensa é justamente isso. Só que, na verdade, o saneamento ele é um conjunto de serviços, ele não é somente um tipo de serviço. E ele já é tratado aqui no Brasil, né? Essa questão como saneamento básico, desde o século XIX, né? Com esse nome, saneamento básico. E ele tem 4 pilares muito importantes para que ele funcione bem, que é a distribuição de água potável, a coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos. A questão da distribuição de água potável, né, é o acesso, é o tratamento dessa água para para que chegue a todas as pessoas, né, a todas as famílias. Só que, infelizmente, não é o que a gente encontra hoje em dia. De acordo com a OMS, tem cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso à água potável. Né? Isso foi feito um levantamento em 2019 e chegou a essa estimativa. Aqui no Brasil, como aqui no Brasil, a nível nacional, cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Isso sem contar a coleta sem contar o tratamento de esgoto e as outras vertentes do saneamento. Quando a gente fala em relação a esse tratamento, essa coleta, esse tratamento, o número também é bem grande. Aqui no Brasil, estima-se que 100 milhões de pessoas também não têm acesso nem ao tratamento mínimo de tanto da coleta quanto do tratamento do esgoto mesmo. Em locais como Manaus e Belém, não chega nem a 14% de famílias que possuem um esgoto tratado, coleta tratada, principalmente em famílias ribeirinhas, em situação muito difícil. Drenagem urbana é a questão, é o serviço responsável por lidar com as águas da chuva, né? Fazer toda a prevenção em períodos de chuva, principalmente em março, aqui no país. E o que a gente conhece que são as coletas de resíduos sólidos, que são os famosos coletores que passam na nossa casa toda semana. Ideal seria fazer a coleta certinha, mas infelizmente muitas famílias ainda não têm acesso a isso também. Pode passar para o próximo. Em relação à coleta, eu achei muito interessante trazer essa imagem, porque a gente ainda não tem aquela, acredito, a gente, eu digo, o país, né? A gente ainda não tem aquela educação ambiental e ainda não tem muita consciência
da quantidade de lixo que a gente descarta por dia. Aí aqui na imagem, né, tá explícito pra gente, que por dia cada brasileiro produz 1 quilo a 1,2 kg de lixo. São 188 toneladas coletadas por dia e 50% dessas 188 toneladas, elas são descartadas em lixões a céu aberto, em locais inadequados. Apenas 12% desse lixo ele é reciclado. Então, assim, o impacto que isso tem com a gente é muito grande. E aí, o que isso tem a ver com saúde? Bom, um mau descarte, um tratamento indevido, tanto de água quanto de esgoto, ele traz impactos muito grandes, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. E se a gente não trata do meio ambiente, a gente não trata da nossa saúde também. Um exemplo disso, nesses locais de descarte de lixo, por exemplo, existe uma proliferação muito grande de animais que não deveriam estar ali. Rato, barata, coisas que acarretam para a gente problemas de saúde, né? E geralmente são locais também muito perto de rios, né? O lixo ele produz toxinas que elas chegam aos lençóis freáticos, então assim atinge o local de famílias que precisam daquela água que está ali para poder consumir. Então, uma atitude bem pequenininha da gente gera uma consequência enorme se a gente for parar para pensar. A ideia era justamente trazer, né, esses conceitos para a gente e para que a gente pudesse debater aqui e tirando as dúvidas de vocês, conforme foi surgindo. Né? Continua compartilhando a tela, Carol? Não, você que sabe. Vou interromper aqui, então. Para o compartilhamento, né? Bom, Carol, você me ouvir bem? Estou vendo. Perfeito. Obrigado por trazer essas temáticas. Seja bem-vinda, Letícia. Letícia também foi nossa aluna do colégio e a vida toda estudou com a gente, então é muito bom tê-la aqui conosco. Bom, pessoal. Carol, como que você tem enxergado essa questão da vigilância sanitária, né? Como que a gente tem observado, na sua área de atuação, você tem observado especificamente em São Gonçalo, né? Você consegue identificar que tem sido assistido, garantido, ou ainda não? Quais são os pontos ainda que precisam ser trabalhados? E quais são os pontos aí que você consegue identificar que a vida desenvolver de forma positiva? Bom, aqui a gente tem uma série de fatores, né? Como, por exemplo, no centro de São Gonçalo mesmo, a gente tem um lixão a céu aberto. Né? Não só no centro, mas em alguns bairros que são mais conhecidos por aqui. E isso tem produzido muito resíduo tóxico. E os lixos aqui que a gente geralmente utilizava para poder... o pessoal utilizava água, né? Justamente para o consumo próprio, para cozinhar, tomar banho. Essa água está contaminada e já não está mais servindo, né? Não tem mais essa serventia para a população. E é um agravante porque a maioria dessas famílias também não tem acesso à água potável em casa, não tem um tratamento de esgoto adequado. Então, eles basicamente contam com a sorte. Né? Sobe muito os casos de intoxicação, de doenças, né? Devido justamente a isso. Perfeito. E a gente consegue identificar até alguns acidentes, né, que têm acontecido aqui na cidade, né, mediante a essas situações. Como também a gente teve em Niterói alguns anos atrás, 10 anos atrás. É muito comum a gente identificar. Morro do Bumba, né? Isso. Uhum. Entre 10 e 12 anos, mesmo. Para quem não sabe, o Morro do Bumba foi anunciado na televisão nacional. Era um morro, né? Foi uma área de habitação que foi construída em cima de um antigo lixão. Né, e a concentração ali dos produtos e tal acabou produzindo, né? De forma que eles perderam o controle na produção
perderam controle também até mesmo nessa questão da vigilância. Não sei se eles tiveram idade, não sei se teve algum profissional nesse sentido, não sei se teve, né, uma assessoria presente, né, ao longo dos anos, mas fato é que o morro, né, acabou desabando e eu vou em consideração que depois que isso aconteceu, as pessoas começaram a falar mais sobre essa temática, né? Eu mesmo até antes disso nunca tinha ouvido falar. Então a gente começou a ser mais despertado. Só que esse é um grande problema, né? Que às vezes as pessoas são despertadas depois que acontece um acidente, depois que acontece a coisa, e não tem uma estratégia preventiva. Possibilitaria, né, de vítimas. Outro ponto que eu acho muito importante também é a questão de prevenção das enchentes, né? A gente tem um bairro aqui próximo que sempre, todo ano, no período de março, entre fevereiro, março, até o início de abril, mais ou menos, muitas famílias são afetadas e perdem basicamente tudo, porque a gente ainda não tem um programa, uma política eficaz para poder prevenir essa questão das enchentes, né? E já é um problema recorrente de anos. De anos. Eu tive a oportunidade, durante uma viagem que eu realizei para Córdoba, na Argentina, e eu vou dar esse exemplo aqui porque tem muito a ver com o que eu tô falando, né? E lá na cidade, né, os prefeitos, né, e o pessoal se uniu, né, naquele estado, e eles organizaram no centro da cidade mesmo, tinha um grande rio, né, e eles construíram é como se fossem alguns funis, e quando chovia muito, quando o nível da água, né, quando o nível da água aumentava muito, né, esse funil ele era construído acima do nível da água. Quando ultrapassava aquele limite, tá, que eles estabeleceram, essa água era captada por esse grande funil e ela, por populações gigantes, por baixo da terra, ela era despejada do outro lado da cidade, que era um lado da cidade mais baixo, né, e onde não havia moradia. Então, foi uma forma que eles reduziram a questão das enchentes. Então, é uma estratégia muito boa, né, do escoamento da água, e eu acredito que essa poderia ser uma das grandes soluções que a gente tem também, né, visto que as enchentes que aconteceram aqui em São Gonçalo, e até mesmo em Niterói, né, foi próximo ao polo da Uninter mesmo, quando chove, geralmente a Alameda, né, ela fica embaixo d'água. Então, acredito que seriam algumas estratégias que trariam soluções não só a curto prazo, mas até mesmo a longo prazo, né? E evitaria mesmo tanto a questão em questão de acidentes e com vítimas fatais, mas também até mesmo com danos morais, né? Seria um ponto muito positivo. Como que a gente corria, por exemplo, essa pessoa, esse estudante, né, um morador de uma casa, como que ele poderia, né, que está em risco, como que ele poderia, talvez, Carol, acionar essa ajuda? Existiria algum órgão que ele possa pedir ajuda, pedir um apoio? Existe um site, existe alguma coisa, algum cadastro a ser feito? Então, atualmente, essa questão não tem funcionado muito bem, porque é através da Secretaria de Meio Ambiente, né, na prefeitura, e aí o próprio morador ele tem acesso, né, ele consegue ir também na própria prefeitura e conversar com o representante da Secretaria do Meio Ambiente. Só que isso não tem funcionado aqui em São Gonçalo. A gente sabe como que é bem difícil das coisas acontecerem, mas existe sim. Agora, nessa pandemia também, o atendimento está sendo feito através do site da prefeitura, né? Mas acredito eu que não esteja funcionando como deveria estar, né? Já há muito tempo. Uhum. Isso, Carol, é um dos grandes problemas que a gente encontra aqui, porque muitos criticam, né, as pessoas que constroem suas casas nesses lugares, né, e pessoas, às vezes, que nem têm propriamente uma casa construída, né, às vezes um processo de favelização nessas regiões, mas às vezes as pessoas moram dentro dos próprios lixões, né, como eles chamam, que não são aterros sanitários, que há uma diferença entre os lixões de céu aberto e o aterro sanitário, né, o aterro sanitário, ele tem um preparo para isso, específico, ele não deixa de ser, né, algo que vai do meio ambiente, mas ele consegue reduzir esse impacto ainda, né, se comparado com o lixão aberto. E só que é uma questão assim social também nesse ponto, que muitas pessoas não têm oportunidade, as pessoas não têm grandes possibilidades de moradias. Então, apareceu uma oportunidade, às vezes, de construir naquela região, a pessoa não tem o entendimento, né, uma pessoa não tem a consciência, né, do quão
problemático isso pode se tornar ao longo do tempo, né? Então, as pessoas acabam, né, optando por moradias em lugares onde, né, talvez você, pessoa que tem um pouco mais de conhecimento e que saiba dos riscos, talvez não construiriam. Mas é mais uma questão social também, né? Não é só uma questão das pessoas saberem o risco. Às vezes a pessoa não tem outra possibilidade. Às vezes a pessoa não tem, né, a pessoa tem até o conhecimento, mas ela não tem para onde ir, né? E ali, se tem uma oportunidade de construir uma casa, colocar sua família, muitas vezes tirar essas pessoas da rua, né? Então, esse também é um dos grandes problemas que a gente identifica aqui. E, Carol, dentro assim, de estudo, né, lá na Fiocruz, qual tem sido o trabalho de vocês, né? O que vocês têm feito assim, nessa fase que tem sido, né, investido no maior tempo, né? Qual é a situação atual que vocês têm conversado, debatido, estudado? Como tem funcionado lá na Fiocruz? Então, essa questão, né, da vigilância sanitária, a gente conversa muito sobre o que está acontecendo atualmente, né? Pegou a gente de surpresa, obviamente, né? Pegou todo mundo de surpresa, mas a maioria dos estudos que estão sendo feitos, né, não participo diretamente, porque a minha área ela é diferente dessa questão social. Eu trabalho mais dentro do laboratório mesmo, analisando outras coisas. Mas saíram algumas notas mesmo, até no site, né, gente? Qualquer pessoa consegue acessar depois, quando a aula terminar aqui. Quem quiser, quem estiver interessado, é só entrar no site oficial da Fiocruz, e saíram vários estudos agora falando sobre essa questão do meio ambiente e da Covid. É uma coisa que preocupa muito, que tem preocupado muito. Tem um estudo sendo feito, passou até mesmo no jornal esses dias, sobre a questão do tratamento de esgoto e a conexão com os casos de infecção por Covid, né? Porque os casos aumentaram muito, e essa questão do esgoto a céu aberto, dos lixos na rua, podem acabar virando fontes de contaminação. Porque o que falta muito também, o que eu vejo, é a questão da educação ambiental. As pessoas, elas não têm muita consciência do impacto daquilo que elas estão fazendo. Sim. Vai atingir outras pessoas também. Uhum. E pode ser fatal, né? Exato. Uma outra realidade que a gente tem é máscaras, por exemplo, jogadas na rua. Né? É a nossa nova realidade já há quase 1 ano e meio. E isso pode ser muito perigoso também para outras pessoas. Para o coletor, por exemplo, que passa, né, e vai retirar aquele lixo ali, ele pode acabar se contaminando também, e aí disseminando o vírus para outras pessoas, né, de trabalho, para sua família. Então, acho que o que falta é também a questão de reforçar, né, de promover políticas que disseminem a questão da educação ambiental para as pessoas. Para que elas No possam... caso, uma conscientização maior. A nível... Exato. Para que elas possam se conscientizar disso, o quanto é importante. Uhum. No nosso último encontro, a gente conversou muito sobre o processo educacional nesse contexto, né? E nós deixamos esse assunto, né, nessa questão ambiental, para ser discutido mais hoje. Então, nós conversamos sobre outras temáticas no campo educacional, mas esse é uma dos temas que a gente vai entrar hoje, né? Justamente isso. Como que a escola ela pode estar atuando, né, para ela ser eficaz nesse sentido? Como eu falei, né, existem pessoas que às vezes não é só uma questão intelectual, né? Não é só de conhecimento, a pessoa não sabe, né? Às vezes a pessoa não tem outras possibilidades. Mas se a gente pode organizar isso e tentar até mesmo diminuir esse índice, né? Talvez a gente fizesse uma pesquisa um pouco mais aprofundada a respeito da densidade demográfica nessas regiões, né? Que é o número de moradores né, de habitantes por quilômetros quadrados. Talvez a gente iria se assustar, né? Porque provavelmente esse índice seria alto, não seria um índice baixo, né? Mas como que a escola poderia dar atuando justamente para, né, como uma intervenção nessa área, nesse sentido específico, né? Como que a escola, tanto a privada como a rede pública, né, seja com os estudantes lá oriundos do ensino fundamental ou do ensino médio, como que eles podem estar sendo capacitados, treinados, né, e desenvolvidos nessa área específica? Tem alguma proposta, assim? Então, justamente essa questão de trabalhar a educação ambiental em todas as fases, desde o ensino fundamental até o ensino médio, promovendo palestras e ações na própria escola.
seria interessante também que envolvessem esses alunos em alguns projetos que já existem. Tem aqui em São Gonçalo, tem em Niterói. Em Niterói tem um projeto muito bom também, que me falha o nome agora, mas eles trabalham muito com a questão do meio ambiente, com a limpeza das praias. Eles trabalham avaliando a questão do período de desova das tartarugas e o impacto que o lixo traz para isso também, que afeta o meio ambiente como um todo. Sim. Né? E seria importante, eu acho que seria interessante também que as escolas inserissem seus alunos nessas questões. Né? Isso é um problema... Carol, você identifica que isso é um problema nacional? Essa temática... Desculpa. Essa falta de educação ambiental, né? Essa falta aí de projetos nessa área aí para a educação. Você vê isso como um problema regional aqui do Rio de Janeiro, aqui, principalmente aqui da região metropolitana do Rio, ou você vê isso como um problema nacional aqui do Brasil? É uma questão de território nacional mesmo, porque não são em todos os lugares. Porque é a questão do acesso, né? Nem todo mundo tem acesso à informação, nem todo mundo tem uma condição de ter um acesso à informação. E tem pessoas também que não se interessam por isso, né? A gente tem duas vertentes, as pessoas que não conseguem, né, que não chegam a ter esse acesso, a informação não chega a elas, seja por falta de energia elétrica, porque tem locais no interior, por exemplo, aqui do Rio mesmo, tem locais no Rio que o pessoal não tem energia elétrica em casa, então é impossível de ter uma internet, é impossível de se estudar, a educação não chega a eles. E às vezes acredito também que gera uma falta de interesse, não por os alunos também, mas e nem os professores. É uma questão da gente estar sempre se atualizando e vendo maneiras novas, né, de trazer esse assunto de forma mais interessante. E uma bem ampla, né? Eu tive uma experiência, Carol, muito impactante, falando agora me trouxe a memória. Em 2020, janeiro de 2020, ano passado, eu participei da limpeza da coleta no Rio Açu-Maués. Eu lembro que eu até comentei sobre isso na quarta-feira, você não estava presente, e foi uma ação que nós realizamos no Amazonas, uma cidade chamada Maués, que fica 30 horas de barco de Manaus. Né? E porque, assim, tem a parte central de Maués e tem o interior de Maués, né, 8 horas. Então, são 22 horas até o centro e depois mais 8 horas até o interior de barco. E não tem estrada, você consegue chegar lá apenas de barco, né, de lancha, ou se você tiver alguma emergência, né, por exemplo, se alguém passou mal, se tem alguém em estado de emergência, a escola possui uma lancha que consegue reduzir esse tempo aí em 75%. Mas ainda assim é crucial. Né? Só para fazer uma lenda aqui, teve uma experiência que nós fomos numa casa e o menino ele tinha se queimado. Um garoto de 1 ano e 6 meses, aproximadamente, ele virou um caneco de água fervendo em cima dele. Né? E ele precisava ser portado de Maués até Manaus, né? E ele estava totalmente queimado e não havia helicóptero, não havia outra forma, né? Nós até perguntamos se poderia ter a disponibilidade de ter um helicóptero para socorrer ele, né? Ele estava com a gente, mas não tinha nenhuma aeronave, não tinha nenhum aeroporto naquela região. E o menino ele precisava ser transportado de barco. Então você imagina uma criança queimada sendo transportada, né, durante 30 horas dentro de um barco. Então, não é só uma questão até de educação. Eu acho que, em todos os sentidos, ainda existem muitos lugares que ainda estão sendo negligenciados, né? Seja na educação, seja para a saúde, né? Então, que esse seja um problema do Brasil. Né? A gente precisa realmente ver as nossas políticas a respeito disso. Mas uma coisa que eu me lembrei muito, através dessa limpeza de né, nessa eventualidade, é que nós estávamos usando máscaras e luvas, né? Nós estávamos ali coletando os resíduos ali na beira do rio e em certo momento eu parei assim, eu já estava dentro d'água e quando eu observei que tinha uma mãe com uma criança sendo num barco e ela pegava a água, esse bebê deveria ter mais ou menos 3 a 4 meses de vida, e ela pegava a água do rio e dava para ele, sendo que justamente onde ela estava tinha um esgoto sendo jogado ali, a céu aberto, era nítido. Então, assim, para mim foi muito impactante, porque enquanto nós usávamos luvas, né, máscaras, a gente se protegia, aquela criança estava bebendo aquela água. Né, e eles cozinham com aquela água, né, eles tomam banho com aquela água. E, assim, fica uma pergunta, será que não faz mal? Será que o organismo dele já se acostumou com isso? Né, como que será isso? Como que você enxerga essa situação?
Não, o organismo ele não se acostumou com isso, né? A doença ela pode vir a aparecer depois, né? Ela surgir como consequência do uso contínuo dessa água, por exemplo. É o que a gente fala, a questão do acesso, né? Todo mundo tem esse acesso. Essas famílias realmente são negligenciadas e para a saúde isso traz um impacto enorme, porque existem uma série de micro-organismos ali que podem estar fazendo mal à saúde da população, desde curto prazo até longo prazo. Porque se você for parar para pensar, a expectativa de vida, por exemplo, reduz. Né? Se você para comparar uma pessoa que ela tem acesso a uma saúde de qualidade, ela está inserida num meio que possibilite que ela tenha um esgoto tratado, uma água limpa para beber, para cozinhar, né? A expectativa de vida dela é bem mais alta de quem vive em situações assim, né? Em populações assim. Porque a água que você vai estar consumindo ali, vindo direto do esgoto que não está sendo tratado, existem N doenças. Né? São muitas. Ela vai ser prejudicial, né? Uma hora, ela vai aparecer. Uhum. Tanto que os surtos, né? Os surtos não digo agora, não digo isolados, né? Porque a gente já vem enfrentando essa pandemia há um bom tempo, mas eles foram maiores em locais assim, onde você não tem aquele acesso ao direito básico de qualidade, sabe? É uma água de qualidade, é uma saúde de qualidade, você não tem o suporte. Então, essas famílias foram muito mais afetadas. E mesmo que a longo prazo apareça a doença, ela vai aparecer, né? As consequências do uso não devido. Uma hora ela vai aparecer. Eu tive uma experiência durante essa mesma viagem com um barco médico, né? Um barco onde levavam medicamentos para essas pessoas. Eu pude fazer parte disso. E em dado momento ali, durante a viagem, às 30 horas, eu fui fazer uma refeição no barco e eu peguei uma bactéria. Eu perdi 8 quilos através de uma bactéria, uma infecção que eu peguei pelo uso da água. Né? Não sei a origem da água que eu tomei, que eu usei, mas era água do barco. Eu acreditava que era uma água potável, mas provavelmente não. Aquilo me deu uma infecção, eu perdi 8 quilos e, assim, a minha sorte é que tinha uma médica aqui do Rio também que foi, e essa médica lá dentro desse barco. Então, eu tive que fazer uso de alguns medicamentos, né, que cessaram a infecção, mas houve, sim, uma perca de peso, assim, tremenda e um mal-estar muito grande. Né? Então, eu imagino que as pessoas podem passar, né, nessas regiões sem ter um pouco, talvez o mínimo ali de acesso à saúde. Carol, e pensando agora assim, na escola, né? Você tem algum projeto particular seu de educação? Você já montou alguma coisa assim? Uma matemática que você ainda pretende estudar? Então, essa parte eu ainda pretendo estudar, tentar e planejar. Eu estou indo um dia de cada vez, não um passo de cada vez. Perfeito. No momento agora eu estou focada realmente na parte da saúde. E estou completamente envolvida com a questão do mestrado. Mas é justamente para poder levar isso para frente e tirar uma vertente e ir para a educação também. Aliás, eu não sou só bióloga, eu também sou professora. Então, é um projeto que eu pretendo, sim, dar seguimento, né, daqui a 1, 2 anos. Perfeito. Eu penso, talvez, em realizar uma pós-graduação nessa área, para educação ambiental futuramente também, tá? E acredito que a educação ambiental ela é muito importante. Algumas cidades, né, a gente consegue identificar facilmente que elas possuem um nível maior, né, de êxito nessas questões, como, por exemplo, Curitiba. Né? Curitiba tem, não só Curitiba, mas o estado do Paraná em si, ele tem um grande planejamento nessa área. Né? Então, eles fornecem cursos gratuitos, tá, para toda a comunidade de educação, cursos técnicos de educação. E é muito bacana o projeto deles, tá? E eles fazem uma troca com o estudante. Os estudantes têm a possibilidade de fazer o curso gratuito, eles não precisam fazer prova para concorrer, é simplesmente você ir até uma escola, né, que forneça o curso, fazer a sua matrícula, tá? E em troca disso, o aluno realiza um estágio em parque, tá, ambiental, alguma área ambiental da cidade do Paraná. Então, é uma forma deles manterem os lugares, né, esses patrimônios públicos, né,
cuidados, né, com manutenção em dia, e possibilitar também ao estudante a poder ter, né, uma profissão. Então, durante o período do estágio, o estudante serve nesses lugares, né, como, por exemplo, o Jardim Botânico, né, o Parque Barigui, o Parque Tanguá, também lá em Curitiba. Eles trabalham nesses lugares, né, durante seus estágios. Acabou o seu estágio, acabou o seu curso, ele pode seguir a opção, tá? E aí a próxima turma que entrar vai cobrir os alunos que já saíram dali, né? Então sempre vai ter um grupo de estagiários nessas localidades. Isso é muito bom, traz ponto positivo muito para a cidade. Uma coisa também muito bacana do Paraná é porque eles têm como algo já habitual deles a questão da coleta de lixo. Então eles têm a separação de lixos e eles têm a coleta feita de forma organizada e sistemática. Aqui no Rio nós não temos. Aqui no Rio nós não temos ainda uma coleta sistematizada. É muito fácil a gente identificar nas casas, né, que as pessoas ainda juntam os lixos ainda de forma sem ser separado, né, sem ser de uma forma inteligente. Isso acarreta muitos problemas para a saúde, né, e a gente consegue identificá-lo sem muitas dificuldades, né. Mas muito interessante, Carol, saber desses posicionamentos, e eu gostaria de fazer uma pergunta também, voltada agora um pouco mais para a questão, né, da pandemia. Como que você, como profissional dessa área, tem enxergado essa questão da pandemia aqui em São Gonçalo? Você tem observado, tem tido essa conscientização, ou ainda não há conscientização, ou até a conscientização, né, no caso, a educação para isso, as pessoas têm falado, mas as pessoas ainda não estão aderindo a essa conscientização. Como tem sido esse processo aqui em São Gonçalo? Então, a divulgação tem sido muito grande, né, e essa questão da pandemia, eu acredito que seja... Acredito que a Carol saiu por algum problema. Mas eu queria continuar com a volta. Aqui em São Gonçalo, né, acredito que você, aluno que está seguindo, você, aluno do ensino fundamental, você, aluno do ensino médio, nós temos vivido períodos muito difíceis, né? Como todo o Brasil, nós estamos tendo dificuldades aí com questão da saúde, tá? Não tem leitos nos hospitais, né? E temos levantado algumas medidas para tentar diminuir o índice da contaminação. Porém, ontem pela manhã, tá, saiu um novo decreto aqui no estado do Rio, e o prefeito ele liberou o acesso a praias, a festas, a eventos em gerais, sem precisar ter a redução de horário como era feito. Então, né, ele voltou com as práticas normais, sendo que nós não estamos vivendo, né, um tempo normal. Então, eu acredito que isso vai acarretar em graves problemas, tá? Então, acredito que isso é uma coisa também que as escolas precisam colocar. Eu sei que as aulas estão sendo online, eu sei que as aulas estão acontecendo de forma, né, não estão acontecendo de forma presenciais, mas é muito importante que vocês saibam disso. Então, pesquisem, em fato, e eu deixo até uma sugestão do professor, talvez, que esteja assistindo aqui, que esse profissional, ele inclua isso dentro das plataformas digitais de ensino. Então, traga isso para os alunos, tragam isso mesmo para rodas de conversas, para debates online, tá? Eu acredito que isso é algo importante que precisa, sim, ser discutido. A Arinete colocou aqui, estamos online e presencial. Então, tem algumas escolas que estão presenciais, né, e com muitos alunos. Então, acredito que isso seja realmente, Arinete, uma oportunidade, de fato, de você, dentro da sua profissão, dentro da sua sala de aula, tentar isso, tentar prevenir. Porque a gente sabe que a realidade é que muitos desses alunos, né, como a Arinete falou ali, que muitos alunos estão, né, no presencial, na sala de aula. A Arinete é professora também do ensino fundamental. E qual é o desses alunos, né? Qual é o contexto familiar desses alunos? É muito provável que esses alunos tenham contato com pessoas que não usem máscara, é muito provável que esses alunos tenham contato com pessoas que estão, né, dentro, e até eles mesmos estejam incluídos dentro de grupos ali com aglomerações. Então, é algo muito arriscado, né? É algo onde você não tem segurança. De fato, de qualquer forma, né, é fato que, né, em todos os lugares há uma porcentagem, sim, do risco, né? A gente consegue identificar isso, sim, só que quando a gente reúne essas pessoas e a gente acaba aglomerando, a gente aumenta a probabilidade. Então, para você, aluno, estudante de licenciatura, para você, aluno também da educação básica, ali no ensino fundamental, do ensino médio, é muito importante você conhecer e você saber, tá, a respeito dessa temática. Acredito que a Carol tenha mandado uma mensagem para mim. A Carol já voltou. Pronto? Oi, desculpa, minha conexão caiu, gente. Sem problema. Eu dei prosseguimento aqui. Pode continuar, Carol. Então, Carol,
Só um momento, eu estava compartilhando com eles, enquanto você saiu, que saiu o novo decreto, né, que as coisas voltaram, poderão funcionar normais aqui no Rio de Janeiro. Né, Carol, o áudio agora seu está bem melhor, tá? Eu troquei, eu saí do computador e vim pro telefone, porque a conexão lá não tava voltando, eu não tava conseguindo. Sim, ok. Perfeito. E nós conversamos a respeito disso, já falando aqui que, né, as pessoas poderão voltar a ter os seus eventos presenciais, suas festivais, não tem mais aquela redução do horário e as reduções que a gente tinha até no início dessa semana. Né? E a Arinete comentou, a Arinete é professora, Carol, do ensino fundamental, ela comentou que eles estão funcionando de forma online e presencial, né? E que eles estão com muitos alunos na sala de aula. Né? Como que isso pode influenciar de forma negativa, tá, para esses alunos, e também qual é a forma que a Arinete, visto que ela está dentro desse processo, está usando isso, tá, para debater sobre, então, como que podemos extrair um ponto negativo disso, né, e tentar, se possível, tirar um ponto positivo disso tudo. Então, acredito que não seria o momento exato para reabertura de escolas, eventos de grande porte, devido à disseminação fácil desse vírus. Essa semana foi identificada uma nova variante, né, vinda aqui do Rio, e essa informação já está disponível também para todo mundo. Saiu um artigo falando sobre, uma nota, desculpa, falando sobre isso. Então, é uma doença que ainda não se sabe tanto, né? Por mais que ela tenha sido venha sendo estudada, né, durante todo esse tempo, desde dezembro de 2019, quando ela surgiu, ela ainda é uma doença desconhecida. A gente não sabe exatamente quais são os efeitos da Covid a longo prazo. Existem pessoas que pegaram o Covid no início da pandemia e até hoje sofrem com sequelas. Então, assim, é um local onde a disseminação vai estar mais fácil, porque escola, sala de aula são locais fechados. A gente sabe que é difícil controlar crianças do ensino fundamental, até mesmo adolescentes, em questão de não tirem a máscara, lava a mão. Não troquem a máscara entre si, né? Exatamente, principalmente criança, né? Não troquem as máscaras, higieniza a mão da forma correta, não compartilhe objetos. E o professor, nesse meio, ele também fica vulnerável, porque por mais que ele esteja se cuidando, a gente, passando por essa pandemia, a gente não depende só dos nossos cuidados, a gente depende dos cuidados de terceiro também. É algo coletivo. A pandemia, o enfrentamento da pandemia, ela é algo coletivo, ela não é sozinho. Então, assim, é bem difícil a situação, né? As escolas voltando, o número de casos subiram também, junto com isso, não só as escolas, mas saiu uma nota que aqui em São Gonçalo também vão voltar os eventos, como casamentos, festas de aniversário, em salões e seguindo todos os protocolos. Tudo bem, mas esses protocolos também não são 100%. Né? Não impede de que você acaba contraindo a doença por qualquer Eles não deslize. impedem, né? Então, é colocar a vida do professor e a vida dos alunos em risco também nesse momento. Consequentemente, os familiares dos professores e os familiares do aluno também, né? Exatamente. Presente. Exatamente. Arinete, você consegue colocar no chat para mim o número de alunos que vocês estão tendo no colégio, dentro da sua sala de aula? Se você conseguir colocar essa informação, seria muito interessante. Carol. Ana Carolina, e como que você tem visto isso? E como que você tem visto isso no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem tido mais esse cuidado, sendo outra cidade, ou ainda não, Niterói? Como é que você enxerga isso? Ou é algo mais problemático de São Gonçalo mesmo? Então, a questão... O problema de São Gonçalo é porque ele é um município muito grande, e ele tem a maior população entre os outros municípios. Então, consequentemente, os números vão ser maiores por aqui também, e a taxa de transmissão por aqui vai ser maior. Então, esse é o grande problema. A gente tem uma quantidade de pessoas muito grandes vivendo em um local muito pequeno, porque aqui a gente concentra muitas pessoas em determinados bairros, por exemplo. São famílias muito numerosas, são grupos muito numerosos. Então, a disseminação aqui é bem mais fácil. E as regras, infelizmente, elas não são cumpridas tão à risca assim. E isso não é só aqui em São Gonçalo. Em São Gonçalo, em Niterói.
A gente que sai para trabalhar, a gente que pega a condução todo dia, vê isso no cotidiano. O pessoal que não usa máscara, né? Na rua mesmo, dentro do transporte público, que não se cuida, não passa o álcool gel e fica todo mundo aglomerado, né? Desde festas e até no transporte público mesmo, que deixa também de ser um problema, né? Foge também das mãos do trabalhador, porque como que a gente deixa de trabalhar tendo que pegar condição cheia todo santo dia? Não tem como. Complicado. A Carol, a Ernest colocou aqui no chat que elas estão tendo 10 alunos, tá? Presencial e o restante online. E que ela gostaria muito de trazer uma contribuição e falar. Então, nesse momento, Carol, vamos abrir espaço para a Ernest estar dando a sua contribuição. Com você a palavra, Ernest. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. Eu acho que o maior, Niterói é uma cidade onde, claro que nenhuma cidade tem controle, mas o prefeito de Niterói, ele contribui para que a gente tenha aí um protocolo sendo cumprido em todos os lugares. Eu sou da igreja de São Gonçalo e eu não estou indo na igreja de São Gonçalo porque não tem nenhum protocolo lá. E me chama muito a atenção dos casos, né, até das pessoas, quando eu vou para São Gonçalo, que meu irmão mora lá, as pessoas não usam máscara de jeito nenhum, os bares estão cheios. Enquanto que aqui em Niterói eu já vejo isso bem mais reservado. Um dos bairros que a gente tem aí um protocolo cumprido mesmo é Icaraí. Inclusive, eu até vacinei a minha mãe lá. Então, eu vejo assim, a gravidade da coisa nas cidades circunvizinhas, porque uma cidade, ela até tenta cumprir todo o protocolo. E em outras cidades, não tem, não fazem mesmo. Exatamente. Então, Niterói ficou cheio de casos nos hospitais, mas a maioria das pessoas não eram de Niterói, era de São Gonçalo. Então, a gente vê aí esse descaso também dos governantes em todas as cidades. Se todos trabalhassem juntos, eu acho que a gente teria muito aí a melhorar. Mas, infelizmente, a gente não vê muito isso. Agora você vê, saiu, como vocês falaram, saiu esse novo decreto, muitas coisas abrindo, mas a doença está aí, existe, é um fato, e parece que nada está acontecendo. Isso, assim, claro que Niterói, como eu falei para vocês, Niterói procura até fazer, o prefeito toda semana, ele dá uma posição do que está acontecendo na cidade, como a gente proceder. As escolas aqui voltaram, mas, assim, a particular é mais grave. Na rede particular, eu acho mais grave. No município, as escolas do município, do estado, elas não voltaram. Elas estão voltando gradualmente, mas de forma bem... Assim, você percebe que é uma forma bem mais segura. As particulares, não. Elas voltaram e, se bobear, elas aceitam muitas crianças. Como o meu sobrinho. Ele estuda no colégio Rede MV1, e eu tive lá para buscá-lo e eu fiquei apavorada com a imensidão de crianças que estavam, fora as crianças que estão online. Então, realmente é um assunto assim que, se nós fôssemos debater, a gente ia ficar a noite adentro falando, porque a gente vê essa questão ainda muito banalizada. E nós precisamos, né, assim, nos cuidar e cuidar do outro, e às vezes a gente não vê esse cuidado no outro. Então, eu tenho observado muito isso, e é como ela falou, eu esqueci o nome dela, Ana Carolina. É como ela estava falando para a gente, é uma questão que, assim, requer muito do nosso olhar voltado para isso, né? Como vamos fazer, como vamos atuar, mas a gente sabe que a gente tem aí um governo que está acima e que dita regras, e aí a gente tem que cumprir, né? É só Deus mesmo para nos guardar mesmo, né? Só queria trazer isso, tá, Jonatas? Sem atrapalhar, não, sem nada, tá? E assim, na escola que eu trabalho, eu tenho crianças com síndrome já. Eu tenho um aluno que ele não faz nada, o Marco Antônio, eu estou muito assustada porque ele está passando mal mesmo na sala de aula com síndrome do pânico.
já chamamos a família acha por bem ele ir, porque ele fica muito tempo preso dentro de casa, e por ele ficar muito preso dentro de casa, ele desenvolveu uma síndrome, e ele tem medo de tudo. E na escola, com os amigos, isso tira um pouco o foco dele, né, daquela coisa de Covid. Eu imagino que dentro de casa ele está ouvindo muito isso, né, porque os jornais, tudo está falando muito sobre o Covid, e as crianças, hoje, elas não são mais preservadas de nada, elas têm o celular na mão, elas têm meio de comunicação toda hora falando dentro de casa, porque todo mundo quer saber e tal, e isso está trazendo um grande problema também para as crianças, né? Uma geração que a gente tem aí, que a gente tem que estar com o olhar voltado, não só para as crianças, mas para os jovens, porque eles estão desenvolvendo aí síndromes que está assustando. Eu, por exemplo, eu fiquei muito assustada esses dias com esse meu aluno, né? Sim. Isso Obrigada aí pela oportunidade, gente. Nada, nós estamos aqui para isso, é um prazer. Mas é uma realidade também, Carol, que a gente precisa considerar, né? Os problemas que a gente tem enfrentados, né? Por causa da pandemia, né? E a partir da pandemia, tem sim gerado, né, problemas, né, de cunhos ali psicológicos, né? Eu tive meu irmão mesmo também, que é estudante também. Ele tem 12 anos. E teve problemas também, ele precisou fazer um tratamento com um psicóloga para ele poder pensar nisso, porque ele teve um problema, né, de alergia emocional, né, e ele ficava todo empolado, né, porque ele tinha medo de... Então, assim, uma dica que a gente pode dar para esse aluno aqui de ensino médio, uma dica que a gente pode dar para esse aluno do ensino fundamental é que se cuidem, tá? Se a sua escola possibilita que você tenha a oportunidade de estudar em casa, se esforce em casa, né? Cumpra, sim, o seu horário, cumpra, sim, os seus trabalhos, mas se sua escola, infelizmente, tem, né, essa possibilidade, você tenha que fazer o ensino somente, que você vá, mas que você vá com seus cuidados. E tente conversar, né, com a equipe pedagógica. Talvez esse aluno ele pode tentar, né, reunir um conselho ali da classe, né, um representante de turma, né, um de cada turma, e fazer um conselho ali geral da escola e conversarem, né, com a equipe pedagógica, conversarem com a coordenadora, com o diretor, tentar explicar, tentar, né, entender o porquê que não tem acontecido esse ensino à distância, né, e a gente pode tentar aí combinar e conversar alguma coisa com a escola, tá? Eu acredito que ela vai estar aberta para ouvir e, né, então essa é a nossa dica, assim, para cada aluno que vai assistir esse curso, cada aluno que vai participar depois aqui desse debate. Carol, uma das coisas que a Arinete falou também é essa questão, né, da conscientização de que a prefeitura de Icaraí, né, de Niterói, ele tem medidas, né, que São Gonçalo não tem acontecido, né? Acredito eu por dois fatores, né? Niterói, ela é uma cidade turística, agora, né, nós estejamos vivendo em meio à pandemia, tá? Ela continua sendo uma cidade turística, né? E ela é uma cidade mais próxima ao Rio de Janeiro, né? São Gonçalo é mais ao interior, então é natural, infelizmente, tá? É natural que existam, sim, medidas, tá? Mais definidas e melhores cumpridas em Niterói, tá? Por ser um cartão postal, por ser uma porta de entrada, né? Hoje a Carol estava vindo do Rio, ela precisou pegar uma barca ontem, né? Precisou pegar uma barca e ela foi para onde? Ela foi para Niterói. Nós não temos uma barca para o Rio de Janeiro. Nós precisamos... Se você vem do Rio de Janeiro, você precisa de uma rodoviária, você precisa ir para Niterói, né? Se você chega no aeroporto do Rio e tenta pegar uma barca, você precisa passar por... Né? Então, Niterói, né, é o meio, né, é o meio do caminho. Né? Niterói está ali, é o que está à frente de fato, né? E São Gonçalo não, São Gonçalo está mais ali. Né? Então, até um fator geográfico, tá? Que os governantes eles usam disso, tá? Para poderem não terem, né? Você vê que a cidade de Niterói é mais organizada, né? A pavimentação ela é mais presente, você vê que tem, as ruas são asfaltadas direitinho, né? São cidades limpas, a educação funciona legal. São Gonçalo não. São Gonçalo, tanto essa parte, né, de políticas, né, que a gente não identifica aqui, como também questão a nível de educação. Né? Se você for comparar uma rua de São Gonçalo com uma rua de Niterói, você vai se espantar. Né? As ruas de São Gonçalo elas são todas pichadas, né? E não são pichadores amadores, não são pessoas que trabalham, tá, com grafite. Realmente são pessoas que estão ali, estão destruindo patrimônios. Então, acredito que isso seja até um de cunho também educacional.
né? A gente precisa, sim, de políticas nesse sentido, a gente precisa de medidas e de projetos de intervenções, né? No ano passado, eu tinha escrito um projeto, tá? Nesse sentido, eu até convidei a Carol para participar. Nós iríamos dentro das escolas aqui de São Gonçalo, tá? De algumas escolas conhecidas, e nós iríamos realizar um projeto. Nós iríamos falar sobre bullying, nós iríamos falar sobre educação sexual, nós iríamos falar sobre as temáticas atuais, né, hoje para esses estudantes. Por que nós faríamos isso? Justamente por identificarmos, tá, que as pessoas estão sem acesso, tá, e as escolas, né, não estão conseguindo entrar nesses contextos e fazer a diferença. Não sei se por falta de políticas ou não sei também se por falta de visão, né, dos gestores da escola. Nós não sabemos, mas de fato é que isso não tem acontecido. E ainda mais em tempo de pandemia, né? Visto que muitas escolas têm pego apenas alguns conteúdos muito mal explicados, muitas das vezes, e entra até uma questão de avaliação, né? Meu professor Ivo Botti, eu já Leone talvez conheceria ele, conheça, né, do tempo da Uninter, né? Ele seria totalmente contra isso, justamente por isso, né? Porque nós temos aí que as pessoas não estão sendo até mesmo avaliadas. Então, quando a Arinet comenta, tá, que a escola pública ela está funcionando de forma normal, entre aspas, e as escolas particulares, né, não tem se preocupado tanto com isso, até mesmo por uma questão também financeira, né, visto que talvez o gestor da escola particular, não em grande maioria, mas talvez uma porcentagem, tá, de algumas unidades estejam também preocupadas com a questão, né, do financeiro, então acaba recebendo mais aluno do que pode, né, cortar no momento. Tá? O André colocou um comentário aqui dizendo assim, isso, referente ao meu comentário do professor Ivo José Bolt. Avaliação de aprendizagem, Vozes da Consciência, é um livro muito bom, tá? Eu tenho essa bibliografia, se alguém depois quiser emprestado para ler, para estudar. A Arinet tem, provavelmente você já deve ter visto assim, se não no Polo tem, a gente você pega emprestado. Carol também eu tenho aqui, é uma bibliografia que ele fala justamente sobre a questão da avaliação na aprendizagem, e tem também na plataforma digital. Muito bem lembrado. Carol não é professora da Uninter, não é estudante da Uninter. Acesso livre. Mas, André, pessoas que são de fora da universidade já conseguem acessar a plataforma digital? Se sim, é um ponto muito positivo. Mas ela pode fazer o cadastro, sim. Então, muito bom. Carol, depois você pode estar entrando no site lá da Uninter, da nossa universidade, da faculdade, você pode estar fazendo o seu cadastro e pegando ali alguns livros digitais que você está lendo. É algo que pode... Tem uma gama de livros e uma diversidade muito grande. Acredito que você vai gostar muito. Tá bom? Uma biblioteca virtual aí para você. Tá vendo aí? Estamos descobrindo coisas ao vivo. É só fazer o cadastro em um dos cursos de extensão e terá acesso ao AVA. Sim, a Uninter ela possibilita alguns cursos de extensões gratuitos como esses. Tá? Tem outros que são da própria universidade, gravados pelos professores da faculdade. E você pode estar entrando na biblioteca, tá? Virtual. Tem ótimas leituras, então vocês podem estar entrando e vocês vão gostar muito. Para alunos ali, tá, do ensino fundamental, do ensino médio, para algum pai ou alguém da equipe pedagógica da escola, você pode sim estar se inscrevendo nesses cursos, tá bom? E você vai ganhar até mesmo seu certificado lá. É algo muito legal, tá? Para você que está aí trabalhando e se capacitando para entrar dentro da escola, tá bom? Na sua profissão. Gente, muito bom essas contribuições, né? Carol, você consegue ativar o seu som? Oi, tô aqui. Para você, Carol, essa diferença que nós citamos aqui entre São Gonçalo e Niterói, essa questão geográfica e política, você consegue identificar? Eu achei muito interessante a contribuição da Arinet, né? Essa questão é muito real, né? Essa diferença, essa discrepância enorme que tem entre Niterói e São Gonçalo. A gestão de Niterói, ela sempre foi mais organizada, né, do que aqui. Eu acredito também que seja por conta da extensão, né, do município, mas também não seria impossível organizar São Gonçalo. Não digo transformar São Gonçalo em outra Niterói, não isso. Mas garantir um pouco mais de qualidade de vida para os moradores daqui da região, porque você vai no centro de São Gonçalo, ali no centro de Alcântara, que é um bairro que a gente tem, são dois mundos completamente diferentes de bairros menores, como Santa Luzia, Jardim Catarina, Santa Isabel. Então, assim... Tinha um público mais marginalizados, né? Exatamente.
é uma parte mais esquecida, Uhum. né? Que não chega a todos. A questão Uhum. do O acesso, ele acesso. não chega a todo Uhum. mundo, né? Então, foi como ela falou, né? A organização seria ideal, seria perfeito para melhorar as coisas. Não dá Uhum. para ser feita a curto prazo, não vai mudar de um ano para o outro, é impossível, porque é muita coisa a Uhum. ser trabalhada, mas é possível sim, né? Para se Uhum. traçar um plano, se organizar e seguir realmente, né, o que foi proposto, é muito Uhum. possível que São Gonçalo melhore. E haja uma transformação. No nosso último encontro, Carol, na quarta-feira, nós conversamos sobre isso, né? Nós estipulamos aí inicialmente 15 anos, aí depois o André Leone até citou que 15 anos ele acharia pouco, né? Nós falamos a respeito da educação a nível Brasil, as informações que nós gostaríamos de obter, né? E nesse, né, por exemplo, até mesmo combate ao racismo, que foi uma das nossas temáticas, e de outras coisas que nós conversamos, né? E aí nós identificamos que em 15 anos é pouco tempo para a gente ter uma nação realmente transformada. Então, nós colocamos 30 anos. Nós até combinamos que daqui a 30 anos nós vamos nos reunir aqui novamente numa live para a gente comentar o que aconteceu, o que mudou, né? Então, lá em 2030, né, nós vamos nos reunir, 2030 nós vamos nos reunir, nós vamos analisar tudo que tem acontecido, né, tudo que tem... Por favor, espero, né, André? Espero que seja, né? Concordo. E assim, vamos Sim. esperar realmente, porque nós precisamos, de fato, né? Nós precisamos dessa transformação. Será que em 2051 a gente vai ter, né, esse encontro presencial de forma, né, que a gente consiga identificar os pontos positivos do que a gente passou e aprender com os erros? Né? Que esse também é um dos objetivos, né, e deve ser um dos parâmetros do gestor. Ele tem que, sim, aprender a identificar os erros. Né? Os erros, eles não podem apenas oportunidades das fora, mas o erro ele é uma oportunidade de acertar. Né? Então, quando a gente erra, a gente simplesmente não para aí. A gente prossegue, né? Você pega esse erro e você tem a oportunidade de avançar no seu processo, né? Com certeza. Chega de live, o André falou, chega de live, o presencial, por favor. Eu também espero, André, que daqui a 30 anos a gente esteja no momento presencial. O problema é que eu não sei onde é, né? Você vai ter que vir para o Rio, porque todos aqui estamos no Rio, só você no Ceará, então você vem para o Rio. Você tem a oportunidade de você conhecer o Rio. Gente, mas muito bom, nós já estamos caminhando para o final. Tá? Hoje a nossa live de 9h30, mas eu gostaria muito mesmo de dar essas contribuições finais. E, Carol, fazer um comentário, tá? A respeito do que você falou dessas regiões aí mais marginalizadas aqui em São Gonçalo, é muito fato, né? Aqui em São Gonçalo, no Jardim Catarina, nós temos a maior favela, né, plana, tá? Do Rio de Janeiro. Da América Latina. América Latina, sim, né? Isso. Mas, assim, comparando só do Rio de Janeiro, né? Nem comparando com as demais, mas com a América Latina no geral. Nós temos aí, por exemplo, também, tá, até um viés religioso, né? Um bairro do Jardim Catarina que tem mais de 2.000 igrejas, né? Seja elas evangélicas, católicas, no religioso. Nós temos aí também um número de escola muito grande. Então, seja no setor religioso, no setor educacional, tá? Em tudo isso, São Gonçalo tem muita presença. Né? E o Jardim Catarina, como bairro, ele tem sim uma participação maior em todos os setores. Né? Como eu falei, no setor religioso, nas escolas, né? Os eventos. Então, você identifica muita coisa. E por que a cidade não avança? Né? Por que a cidade não cresce? Porque falta estrutura, falta educação, né? Falta uma conscientização dos moradores, falta que as pessoas entendam a sua responsabilidade. Né? Como a Carol falou, é muito comum você identificar pessoas que retiram máscara e jogam no chão. Né? Às vezes, pessoas que dividem até máscara. Né? Pessoas que às vezes vão a uma festa de aniversário, como eu já vi, e essas pessoas que vão à festa de aniversário, elas pegam a máscara para guardar doce, bombom, como eu já vi fazerem. Então a pessoa está na festa, quer ir embora, pega e coloca docinhos e bombons dentro da sua máscara. Então isso, assim, gente, é um agravante. E depois a pessoa pega esse bombom guardado na máscara e distribui. Né? E a pessoa às vezes nem para ter essa conscientização, né, do impacto que pode ter, né, a sua atitude. Né? Então a gente precisa pensar realmente, mudar o nosso pensamento, mudar o nosso posicionamento. Não o pensamento. A gente precisa sim haver, né? A gente precisa sim ter essa mudança de mente, né? Precisa haver isso. Mas a gente precisa também, principalmente, mudar o nosso posicionamento. A gente precisa identificar o problema e nos posicionarmos para mudarmos. Né? Então, a escola, nesse papel, ela tem um papel, né, uma muito grande de alcançar, né? Porque talvez eu consiga alcançar 5 pessoas, 6 pessoas, mas quantas a escola pode alcançar? Né? 200, 300, 400, 500, depende do número da escola. Então, o número,
né, de pessoas alcançadas seriam muito maior nesse entendimento da questão pandêmica, tá? Arinete, você teria alguma contribuição final para fazer? Não, Jonatas, é por aí mesmo. A educação é o papel fundamental para mudarmos a consciência desse país, dessa nova geração, que aí está por vir, né, crescendo. Então é por meio dela mesmo que a gente vai conseguir aí mudar alguma coisa, né? Transformar alguma coisa, né? Sim. Nosso Perfeito. papel é esse. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação, tá? Nada, eu que agradeço. Muito positivo. André Leone, aí no chat, tem alguma citação a fazer? Tem algum acréscimo? Olá, maravilha então, Jonathan. Por enquanto, só os comentários que já foram respondidos, né? No mais, também deixar aqui minha contribuição de que as cidades, como tem falado a Ana Carolina, elas não podem ser iguais, mas elas podem compartilhar de soluções, né, e de viabilidades que possam aí estar levando a sociedade a uma melhor condição, melhor qualidade de vida, diminuindo aí as desigualdades sociais que nelas são produzidas. As desigualdades não são naturais das cidades, das grandes áreas urbanas, na realidade elas são construídas, e se elas são construídas, né, Carolina, elas podem ser também desconstruídas e desnaturalizadas. Isso com um intenso processo conjuntural, pela educação, pela saúde, pela qualidade de vida, principalmente pela governança e pela produção, né, aliás, e pelo ordenamento territorial, no sentido de associar tanto o espaço físico, como também com essa produção social e cultural. E isso não é um processo de ontem para hoje, de hoje para amanhã. É um processo de longo prazo, né? Um processo também de mudança de comportamento, principalmente. E eu acredito que tudo isso seja também um reflexo regional, né? Não deixe de ser também um reflexo regional que é histórico, né? Mas eu ainda repito, nada está fixo, nada está imutável. Tudo é possível de ser mudado com esse processo mesmo de cada pessoa da cidade, cada cidadino pensar na cidadania. Enquanto a gente não pensar em cidadania, não vamos conseguir ter saltos qualitativos para a transformação da sociedade. Eu acho que essa é uma breve contribuição. Muito bom. Pessoal, também, né, já fiz a minha citação final aí ao longo desse projeto. Concordo com o que vocês falaram. Creio que nós estamos pensando aí no mesmo propósito, né, com a mesma linha de pensamento, e é o pensamento correto, né, visto que nós estamos enfrentando uma pandemia, então não tem como pensar diferente sobre isso, né, não é uma situação onde cada um pode ter o seu pensamento. É uma realidade, é um fato, né, ou você vai fazer sua parte, vai colaborar para que isso passe, ou, né, você vai ser negligente e vai assumir as consequências dos seus atos. Então, infelizmente, com a pandemia, é 8 ou 80, né? Não tem para onde fugirmos. É isso. O fato está aí, está acontecendo, né? E qual é o nosso papel mediante qual é o papel da escola? Então, foi muito enriquecedor ter esse tempo com vocês. Nós vamos dar prosseguimento, tá? Ao nosso estudo. Eu vou disponibilizar lá no grupo algumas perguntas, alguns artigos, textos. Eu vou disponibilizar, a Carol também lá. Eu peço que vocês leiam o material, que vocês comentem, tá? Porque eu vou usar isso para validar aos que, né, estão fazendo um curso superior. Eu vou usar, e quiserem, eu vou usar isso para validar a sua participação dentro do curso de extensão, para que você ganhe o seu certificado no prazo de 60 dias emitido pela Uninter, ok? Então, no mais é isso. Carol, está com você a palavra de encerramento. Então, eu só queria agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade, e também me coloco aqui à disposição de queira falar, queira partilhar depois, me coloco à disposição, né, pode mandar mensagem lá no grupo, e a gente responde tudo. E no mais, assim, se cuidem, né, precisar sair, usem máscara, álcool gel, evitem aglomerações, e
cuidando também, né, da questão da saúde mental, uma coisa que a Arinete, ela trouxe pra gente, do aluno dela, né, que nessa pandemia cresceu muito, né, casos de depressão, de síndromes como a síndrome do pânico. Então, assim, aqueles que tiverem, né, o acesso, tiverem a oportunidade, procurem também atendimento psicológico, né, que é muito importante. Cuidem tanto da sua saúde física como da sua saúde mental, porque nesse momento o importante é a gente ficar bem. Obrigado, Ana, pela sua contribuição. Muito positivo. Espero que você tenha muito sucesso dentro da sua jornada, dentro do seu campo de atuação, que você consiga, assim, desenvolver suas pesquisas, né, e consiga ajudar as pessoas, tanto como professora, quanto aí bióloga também, né, tanto dentro da sala de aula, se esse for um objetivo seu futuramente, né, mas também onde você passar como bióloga também, que você consiga trazer essa conscientização maior. Eu peço só que vocês, se puderem, alguém tire um print para mim, que eu não consegui devido aqui só para gerar evidências de vocês, tá bom? André, você pode estar encerrando a gravação. E depois que o André encerrar a gravação, a gente vai tirar um print aqui. Só um instante. Uhum. Pessoal, depois também peço... Eu aconselho que tire o print com o temazinho gravando. Talvez seja melhor. Tá. Pode tirar. Carol, você consegue tirar, já que você está pelo celular, para mim? Peraí. Tira tanto lá do chat, das conversas, daqui. Pode tirar uns 15 prints aí. Enquanto isso, pessoal, eu gostaria de solicitar a vocês que depois eu vou enviar um documento para vocês, que é o uso e autorização de imagem. Peço que vocês estejam assinando, por favor, para eu poder disponibilizando essa gravação, ok? Arinete, obrigado por mais um dia de parceria. Estaremos juntos aí no polo, tá bom? O que você precisar,